Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e nessa aula agora a gente continua a falar sobre os cálculos nos espelhos esféricos com várias novidades para a gente aprender, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. Pessoal, e nessa aula de hoje a gente vai conversar sobre o aumento linear transversal, que a gente vai usar a letra A maiúscula para representar. Ele simplesmente vai te dizer se a imagem fica maior ou menor que o objeto e quantas vezes ela fica maior ou menor, tudo bem? Então a ideia é a seguinte, a gente já viu há duas aulas que quando a gente coloca um objeto ali depois do centro de curvatura, a imagem fica entre o centro e o foco, real, invertido e menor. Bom, agora o nosso objetivo hoje é conversar então sobre aquela altura que eu estou marcando ali para você, a altura do objeto, que a gente vai usar a letra O para representar, e aquela outra altura que eu estou marcando para vocês, que é a altura I. I é a altura da nossa imagem, tudo bem? Pessoal, a ideia é a seguinte. O aumento linear transversal, ou a ampliação, diz para a gente o que é a relação que existe entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Você sempre vai usar os dois em centímetros, os dois em metros, os dois em milímetros, ou seja, em qualquer unidade, desde que a altura da imagem e a altura do objeto sejam medidos na mesma unidade, tudo bem? Agora olha só, a gente vai ter que tomar um cuidado muito grande com a questão do sinal. Agora, com relação ao sinal, para a gente medir a altura de objeto e a altura de imagem, eu vou colocar para vocês ali um eixo de referência, que é esse que está desenhado ali, e o zero é onde a gente tem o quê? O nosso eixo principal. Então, tudo que for medido aqui para cima é positivo, e tudo que for medido aqui para baixo é negativo. Então, basicamente, a ideia é a seguinte, olha só, em relação ao sinal de I e do O. Então, vamos lá, pessoal, olha só. A altura da imagem. A altura da imagem pode ser positiva ou negativa. A altura do objeto também pode ser positiva ou negativa. Mas olha só, como I é a altura da imagem, a informação que eu sei aqui é da imagem. E como O é a altura do objeto, a informação que eu sei aqui é sobre o objeto, tudo bem? E aí, para a gente definir se é positivo ou negativo, fica bem simples. É só ver o que a gente acabou de combinar, positivo para cima, negativo para baixo. Então, quando que o I vai ser positivo? Toda vez que a imagem estiver virada para cima. E o I vai ser negativo toda vez que a imagem estiver virada para baixo. Mesma coisa para o objeto. O é positivo toda vez que o objeto está virado para cima. E O é negativo toda vez que o objeto está virado para baixo. Bem fácil e bem simples. Agora, eu só quero que você tome um cuidado especial com o sinal do A, do aumento linear, da ampliação. Olha só, esse aumento pode ser positivo ou pode ser negativo. Agora a gente vai precisar da regrinha de sinais que vocês aprendem lá na matemática básica com o Ferreto. Vamos lá. A ampliação, esse aumento linear, ele é o valor do I dividido pelo O. Então, o sinal vai ser definido pela divisão do sinal do I pelo sinal do O. Me diga uma coisa, na divisão, quais são as chances que a gente tem de uma divisão dar positiva, lembra? Ou é quando a gente divide mais por mais, ou é quando a gente divide menos por menos. Agora vamos ver o que significa mais dividido por mais. Mais dividido por mais significa que a imagem está para cima e o objeto também está para cima, ou seja, os dois estão virados para o mesmo lado. Então, isso significa para a gente que a imagem é uma imagem direita, ou seja, virada para o mesmo lado do objeto. Agora, e se for menos dividido por menos? Vamos lá? Menos por menos. Menos é quando a imagem está para baixo, mas o objeto também está para baixo. Gente, detalhe, olha lá. A imagem está virada para baixo, mas o objeto também, ou seja, os dois estão virados para o mesmo lado. Então, como os dois estão virados para o mesmo lado, eu vou dizer para você que a imagem é uma imagem direita, mesmo estando virada de cabeça para baixo. E é direita porque ela está para o mesmo lado do objeto. Agora, olha só, o A
vai dar negativo quando? Como o A é I dividido por O, ele vai dar negativo em duas situações. Uma, quando é mais dividido por menos, e a outra quando é menos dividido por mais. Agora, pessoal, me diga uma coisa, mais dividido por menos, em que caso eu tenho? Vamos lá, mais, a imagem mais e o objeto menos. Olha lá, imagem para cima e objeto para baixo. Isso significa que a imagem é invertida. Poxa, Coelho, mas ela está para cima, não interessa. Ela está para cima, só que o objeto está para baixo. Então, ela está ao contrário do objeto. Então, eu digo que a imagem é uma imagem invertida. Mesmo ela estando de cabeça para cima, ela está ao contrário do objeto. Agora, no último caso aqui, ó, menos dividido por mais. Menos para a imagem, dividido por mais para o objeto. Menos para a imagem quer dizer que ela está virada para baixo. Mais para o objeto quer dizer que ele está virado para cima. Então, menos por mais quer dizer que está um para cada lado. Se está um para cada lado, quer dizer que a imagem está ao contrário do objeto. Ou seja, a imagem é invertida. Tudo bem? Nossa conclusão, então, vamos lá? Toda vez que o aumento, que a ampliação der positiva, percebe, ó? Significa que a imagem é direita em relação ao objeto. E toda vez que a ampliação der negativa, significa que a imagem é invertida em relação ao objeto. Tudo bem? Pessoal, da mesma forma que eu falei lá na parte... Pessoal, da mesma forma que eu falei na aula passada, toda essa convenção de sinais que a gente colocou aqui é fundamental. Então, eu sugiro também que você faça um resuminho para a hora que você for resolver os exercícios, tudo bem? Detalhe, olha só, eu quero anotar mais umas coisinhas com vocês. A gente já sabe quando A é positivo e quando ela é negativo. Agora eu quero falar sobre o valor do A em módulo, tudo bem? Escuta, se o módulo do valor do A der 1, o que isso significa para a gente? Olha lá, para dar 1, o valor que está em cima na conta tem que ser igual ao valor que está embaixo. Ou seja, a altura da imagem é igual à altura do objeto. Lembra que eu estou tratando disso aqui em módulo, não estou preocupado com o sinal, porque o sinal a gente já estudou, tudo bem? Agora, me diz uma coisa, e se essa ampliação, se esse aumento der um valor maior do que 1? Vamos ver o que significa? Escuta, para essa divisão dar maior do que 1, o valor que está em cima tem que ser maior do que o valor que está embaixo. Então, o tamanho da imagem, em módulo sempre, tá? É maior do que o tamanho do objeto. Agora, a gente já viu quando é 1, já viu quando é maior do que 1. Agora, e quando o módulo de A for um valor entre o 0 e 1? O que a gente consegue concluir aqui? Para uma divisão dar um valor entre 0 e 1, ou seja, 0, alguma coisa, o valor que está em cima tem que ser menor do que o valor que está embaixo. Ou seja, o valor da imagem, lembra, né? Em módulo, a gente não está preocupado com o sinal, é menor do que o valor do objeto. Pessoal, aqui outra relação muito importante de você saber. As questões que forem um pouco mais exigentes vão querer que você saiba isso daqui. E como a gente está estudando para fazer a diferença para a nossa concorrência, a gente vai mandar ver. Então, no teu resuminho dessa parte de estudo analítico que envolve a parte de sinais da aula passada, você vai acrescentar essas informações que a gente anotou aqui, tudo bem? Agora, deixa eu fazer uma outra análise para a gente complementar essa equaçãozinha do aumento linear. Eu coloquei para vocês ali o Cristiano Ronaldo e a imagem dele. Agora, eu vou desenhar um dos raios de luz que eu poderia ter usado para formar a imagem. Lembra aquele que chega passando pelo vértice? A gente combinou que ele reflete para baixo, fazendo o mesmo ângulo. Então, eu vou desenhar ali. Eu poderia ter usado outros raios de luz, mas eu quero usar esse aqui para discutir uma coisinha com vocês. Olha só, se eu pintar para vocês aqui um triângulo e aqui outro. A gente sabe que esse ângulo é igual a esse, porque todo raio de luz que incide no vértice reflete simétrico ali para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou tirar algumas informações ali da tela, só para deixar a imagem mais limpa. O que a gente aprendeu? Que a distância do espelho até onde está o objeto era o nosso P. P é a posição do objeto.
A altura do objeto era o nosso O, a altura do objeto. A posição da imagem em relação ao espelho era o nosso P', posição da imagem, e a altura da imagem a gente usava aqui a letra I para representar. Detalhe, né? Como a gente sabe que esses ângulos aqui embaixo são iguais? Esse ângulo é igual a esse, só resta que esse ângulo aqui de cima seja igual a esse ângulo aqui de baixo, ou seja, são dois triângulos semelhantes. Então, eu posso fazer o quê? Por semelhança de triângulo, como você aprende lá nas aulas de matemática do Ferreto, dizer que I por O é igual a P' por P. Tudo bem? Só que I sobre O é para a gente o nosso aumento linear transversal. E quando você encontra essa equação em formulários, quando você encontra essa equação em livros, a gente tem um sinalzinho de menos aqui. Esse menos é só uma correção da equação. Por quê? Porque lembra que a gente aprendeu que se a imagem é real, ela é invertida? Então, esse menos é para compensar o fato dela ser invertida. E claro, né? Se a imagem é virtual, ela é direita. Nesse caso, o sinal de menos serve para corrigir o fato da imagem ser virtual. Então, na hora de resolver os exercícios, como a gente combinou que vai tomar todo o cuidado com os sinais, a gente vai usar a relação dessa maneira, tudo bem? I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Bom, vamos usar tudo que a gente conversou, então, para resolver alguns exercícios. Exercício 1. Um lápis com altura de 20 centímetros é colocado na posição vertical a 50 centímetros do vértice de um espelho côncavo. A imagem conjugada do espelho é real e mede 5 centímetros. Calcule a distância em centímetros da imagem ao espelho. Agora vamos dar uma olhada no enunciado e ver as informações que a gente tem. O lápis tem uma altura de 20 centímetros. O lápis é o nosso objeto, então a gente sabe que O é igual a 20 centímetros. Se ele não fala nada, a gente pressupõe que o objeto inicialmente está virado para cima. Daí ele fala o seguinte: é colocado numa posição vertical a 50 centímetros do vértice do espelho. Escuta, 50 centímetros do vértice do espelho é a posição do objeto. Então, P, que é a posição do objeto, vale 50 centímetros, tudo bem? Ele fala para a gente que o espelho é um espelho côncavo, então a gente já sabe que é um espelho de distância focal positiva. Na sequência ele diz: a imagem conjugada do espelho é real e mede 5 centímetros. Agora é que a gente tem que ficar atento com essa informação. Olha lá, a imagem é real e mede 5 centímetros. O que muita gente vai fazer? Vai vir aqui e vai anotar que a altura da imagem é 5 centímetros. Só que a gente aprendeu nas aulas anteriores que toda imagem real é invertida. Então, se o objeto está para cima, se O foi positivo, o I tem que ser negativo, tudo bem? E essa informação que eu adicionei aqui para vocês, esse sinal de menos, é algo que a gente precisa acrescentar na resolução, senão o exercício não dá certo, tudo bem? Bom, a questão pediu para a gente calcular a distância em centímetros da imagem ao espelho. Ele quer que a gente ache o valor de P', tudo bem? A gente acabou de estudar que A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. Pessoal, então olha só o que eu vou fazer. Eu vou tirar esse A daqui, vamos deixar que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Das informações que foram passadas para a gente tem a altura da imagem, a altura do objeto e tem a posição do objeto. Com isso, a gente acha, então, a posição da imagem, que é o que ele pediu. Vamos lá? A altura da imagem, lembra que a gente falou lá, é menos 5, tudo bem? Menos 5. Ó, a altura do objeto vale 20, é igual a, o menos é da fórmula que eu tenho que colocar, menos P', que é o que eu quero achar, dividido por P, que é a posição do objeto, que vale 50 centímetros, tudo bem? Agora, para a gente isolar esse menos P' aqui, o que a gente vai fazer?
eu vou pegar esse 50 que está aqui dividindo, vou levar ele lá para o outro lado multiplicando, então vai ficar para a gente que P', na verdade menos P', né, é igual a 50 vezes o menos 5 vai dar menos 250, dividido por 20. Aqui a gente pode simplificar 0 com 0 e vai chegar que menos P' é igual a menos 25 por 2, 12,5. Como tem menos de um lado, menos do outro, o que a gente pode fazer? Pode simplificar o menos com menos, ou simplesmente eu posso te dizer que eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. A igualdade continua valendo, tudo bem? Então vamos lá. Se eu pegar o menos P' e multiplicar por menos 1, vira P'. Se eu pegar o menos 12,5 e multiplicar por menos 1, vira 12,5. Isso seria a mesma coisa do que ter mandado um para o lado e o outro para o outro. Enfim, eu tenho ali 12,5 centímetros. Essa é a resposta que a gente estava procurando. Daí você pode me dizer, poxa, Cura, mas espera aí. Como que você sabe que a resposta é em centímetros? É porque todos os dados foram usados em centímetros, tudo bem? E detalhe, né? Olha só, o P' deu positivo. O fato dele ser positivo aqui, ou seja, a gente não coloca nem o sinal porque é positivo. P' positivo significa pra gente que a imagem é uma imagem real, tudo bem? Exatamente a informação que já tinha sido passada no enunciado para a gente, que a imagem é uma imagem real. Então, as coisas fecham desde que a gente tenha um bom conhecimento sobre essa questão dos sinais. Exercício 2. Observe o adesivo plástico apresentado no espelho côncavo de raio de curvatura igual a 1 metro na figura 1. Olha lá, pessoal, o adesivo está aqui, ó, aumento 5 vezes. Essa informação indica que o espelho produz imagens nítidas com dimensões até 5 vezes maiores do que as que o objeto colocado diante dele. Perfeito, maravilha. Já vamos destacar umas informações no enunciado? Olha só, ele fala para a gente que o espelho é um espelho côncavo, ele diz o raio de curvatura que vale 1 metro. Pelo fato de ser um espelho côncavo, a gente já sabe que o raio de curvatura e que a distância focal são positivos, tudo bem? Disse para a gente também que esse aumento é de até 5 vezes. Seguindo adiante, pessoal. Considerando válidas as condições de nitidez de Gauss para esse espelho, calcule o aumento linear conseguido quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho. Opa, peraí, essa informação, quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho. Essa informação que está aqui é a posição do objeto. Então, a posição do objeto aqui é 10 centímetros, tudo bem? Seguindo, perpendicularmente ao seu eixo principal e a distância em que o lápis deveria estar do vértice do espelho para que a sua imagem fosse direita e ampliada 5 vezes. Então, ele pediu para a gente duas coisas, olha só. Ele pediu para a gente calcular o aumento linear conseguido nessa situação do lápis a 10 centímetros do espelho e qual a distância que o lápis deveria estar do vértice do espelho para que o aumento fosse de 5 vezes, tudo bem? E ele ainda disse que a imagem seria direita. Então são duas situações. Numa delas, ele deu o valor de P e quer que a gente ache qual é o aumento, e na outra situação, ele quer que a gente ache qual é a posição, sendo que ele disse para a gente que o aumento é igual a 5, tudo bem? Ó, ampliada 5 vezes. Detalhe, ela é direita, então é uma ampliação positiva, fechado? Vamos adiante então, pessoal. Vamos começar respondendo a primeira pergunta, que foi: calcule o aumento linear conseguido quando o lápis estiver a 10 centímetros do vértice do espelho. Vamos lá, pessoal? A gente sabe o raio. Com o raio, a gente consegue descobrir a distância focal, porque raio é igual a 2 vezes a distância focal. Então, se o raio é 1 metro, 1 é igual a 2F, e aí a gente isola o F, pegando esse 2 que está multiplicando e levando ele lá para o outro lado dividindo, o F vai ficar 1 sobre 2, ou seja, a distância focal é 0,5 metros, tudo bem? Então a gente vai guardar essa informação para poder usar
nos cálculos. Nessa primeira pergunta, então, a gente quer calcular o aumento linear transversal. Ele disse para a gente, P, que é a posição do objeto, que é 10 centímetros. A gente sabe a distância focal. Para a gente achar o aumento linear, eu posso usar aquela relação menos P' sobre P, tudo bem? Vamos lá, então. Eu sei o P, só me falta o P'. Como que eu posso achar? 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vamos lá, então. Distância focal fica 1 sobre F, que é 0,5. Agora eu tenho que tomar um cuidado. Aqui está 0,5 metros e aqui está 10 centímetros. Vamos usar tudo na mesma unidade. Então eu vou escrever para vocês que a distância focal, que é meio metro, equivale para a gente a 50 centímetros, tudo bem? Meio metro dá 50 centímetros, isso a gente sabe inclusive do nosso dia a dia. Bom, seguindo lá na equação então, 1 sobre a distância focal fica 1 sobre 50, é igual a 1 sobre a posição do objeto, vai dar 1 sobre 10, mais 1 sobre P'. Aqui, para a gente isolar o 1 sobre P', a gente vai levar 1 sobre 10 lá para o outro lado, só que negativo. Então vamos lá. Aqui vai ficar para a gente 1 sobre P' é igual a 1 sobre 50. E como a gente falou agora há pouquinho, esse 1 sobre 10 vai para o outro lado, menos 1 sobre 10. Aí vamos lá. 1 sobre P' é igual a... Tira o mínimo do 50 e do 10, vai dar 50. 50 por 50 dá 1, vezes 1 é 1. Menos 50 por 10 dá 5, vezes 1 vai dar 5. Então, eu chego que 1 sobre P' é igual a 1 menos 5 dá menos 4 sobre 50. Aí aqui, se a gente multiplicar cruzado, fizer P' vezes menos 4, vai dar para a gente menos 4P' é igual a 1 vezes 50, que vai dar para a gente 50. E aqui, se a gente isolar o P', vai dar para a gente 50 dividido por menos 4, vai dar menos 12,5 centímetros. Pessoal, agora olha só, a gente acabou de achar o valor de P', que a gente quer usar aqui para calcular o aumento linear transversal. Então é só a gente substituir o valor na equação. O aumento ou ampliação vai dar menos da fórmula, daí o P' é menos de novo, então vai dar menos 12,5. Dividido por P, que é a posição do objeto. A posição do objeto é 10 centímetros, tudo bem? Aí essa ampliação, esse aumento vai dar menos com menos dá mais. Daí vai ficar mais 12,5 sobre 10, 1,25. Esse é o valor da ampliação do aumento linear, tudo bem? Era esse valor que a gente estava procurando. Lembrando que o aumento, como é um valor em centímetros dividido por outro também em centímetros, não tem unidade, tudo bem? É uma grandeza adimensional. Agora, a outra pergunta que ele fez para a gente, calcule, ele quer saber a distância que o lápis deve estar do vértice do espelho, ou seja, ele perguntou para a gente a posição do objeto, o P, qual que é. E ele deu algo que ele quer que aconteça, né? Para que a imagem seja direita e ampliada 5 vezes. Pessoal, dizer que a imagem é direita quer dizer que essa ampliação é positiva. E como a imagem foi ampliada 5 vezes, quer dizer que ela é 5 vezes maior do que o objeto, a ampliação vale 5. A gente sabe a distância focal e quer achar o P, tudo bem? Então, o que acontece? A relação entre distância focal e ampliação é que a ampliação é igual a menos P' sobre P. A gente sabe que a ampliação é igual a 5. Então, aqui a gente descobre que 5 é igual a menos P' sobre P. Se a gente pegar esse P e levar ele lá para o outro lado multiplicando, a gente vai chegar aqui, menos P' é igual a 5P. E se eu pegar e multiplicar os dois lados por menos 1, eu vou ter que P' é igual a menos 5P. Agora, sabendo essa informação aqui, a gente pode usar a equação de Gauss, que diz para a gente que 1 sobre F é igual a 1 sobre P
mais 1 sobre P', escrever que a distância focal vale 50, é igual a 1 sobre P. E, pessoal, se liga aqui, ó. No lugar do P', eu posso colocar menos 5P. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 5P. E com isso, a minha única incógnita é o P, que é a posição do objeto. Vamos lá? 1 sobre 50 é igual a... Se a gente tirar um mínimo do lado de cá, vai dar para a gente 5P. 5P por P dá 5, vezes 1 vai dar 5. 5P por menos 5P dá menos 1, vezes 1 dá menos 1. Seguindo, então, eu tenho que 1 sobre 50 é igual a 5 menos 1, 4, dividido por 5P. Agora a gente vai multiplicar cruzado, então eu vou fazer 5P vezes 1, vai dar para a gente 5P, é igual a 50 vezes 4, que vai dar para a gente 200. Agora, para isolar o P, eu tenho 200, aí é só a gente pegar o 5 que está multiplicando e levar ele lá para o outro lado, dividindo. E com isso a gente chega que P, que é a posição do objeto, é igual a 40. Como a gente usou a distância focal em centímetros, a nossa resposta também é em centímetros. Então, essa é a resposta que a gente estava procurando. A posição que eu preciso colocar o objeto para a ampliação ser 5 vezes é a 40 centímetros do nosso espelho. Tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra então mais uma aula sobre espelhos esféricos. E o meu conselho para você é: pega um resuminho dessa questão da análise dos sinais dessa aula, da aula passada, monta tudo numa folhinha e deixa do teu lado na hora que você for fazer mais exercícios sobre esse assunto. Porque deu para você perceber, pelos exercícios que eu fiz com vocês, que a questão do sinal muda tudo. E muitas vezes, a partir das informações do enunciado, a gente que precisa adicionar o sinal, tá certo? Tchau e até a próxima aula.